Ei, você já imaginou viver num mundo onde reis caem, guerras explodem e uma voz corajosa desafia tudo para trazer esperança? Então segura firme, porque eu vou te levar para uma aventura épica. 700 anos antes de Cristo, em Judá. Conheça Isaías, um homem comum que viu Deus face a face e mudou a história. Quer saber como ele enfrentou o caos, profetizou um Salvador e deixou um legado que ainda hoje mexe com a gente? Não é só uma história, é um chamado para você sentir o mesmo fogo que queimou no coração dele. Vem comigo, porque cada segundo dessa trilha vai te agarrar e não soltar mais. Vamos embarcar numa viagem no tempo? Feche os olhos e imagine. Estamos há uns 700 anos antes de Jesus nascer, numa terra cheia de montanhas altas, vales profundos e cidades cheias de barulho chamada Judá. O coração dessa história bate em Jerusalém. Uma cidade que é como o centro de tudo, com ruas estreitas, mercados cheios de gente e um ar que mistura esperança e tensão. É aqui que conhecemos Isaías, um homem que não era qualquer um. Ele foi escolhido para carregar uma mensagem que ecoaria por séculos. Vamos descobrir quem ele era? Abra a Bíblia comigo, em Isaías capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse é o ponto de partida. Isaías era filho de Amós, mas a Bíblia não conta muito sobre esse pai. Talvez fosse um homem simples, quem sabe? O que importa é o nome do nosso profeta. Yahvé é salvação. Isso não é só um detalhe bonito. É como se Deus tivesse colocado um selo nele desde o nascimento, dizendo: você vai trazer esperança para o meu povo. Um like faz toda a diferença. Agora, vamos dar um zoom no mundo dele. Não era um lugar calmo, com céu azul e todos felizes. Era uma época de tumulto, quase um caos. Reis subiam ao trono e caíam rápido. Guerras batiam a porta e o povo vivia com um olho aberto, esperando o próximo problema. Judá era um reino pequeno, cercado por vizinhos poderosos. O Império Assírio, lá no norte, era como um gigante com exércitos enormes, pronto para esmagar quem cruzasse seu caminho. E o reino de Israel, bem pertinho, às vezes era amigo, mas outras vezes virava rival, trazendo ainda mais confusão. Nesse cenário, Isaías nasce por volta do século 8 a.C. A Bíblia não dá o dia exato, mas ele chegou num momento crucial. Ele cresceu em Jerusalém, a capital de Judá, uma cidade que nunca parava. Imagine as muralhas altas, o cheiro de pão assando nas ruas, os gritos dos comerciantes e, no meio disso tudo, o templo. Um lugar imenso e sagrado, onde o povo ia falar com Deus. Mas nem tudo era perfeito. Enquanto reis como Uzias governavam, muitos se afastavam de Deus, trocando ele por ídolos de madeira e pedra que não faziam nada. Isaías via isso tudo de perto. Ele não era só mais um na multidão. Ele sentia o peso do que estava acontecendo, como se o coração dele batesse junto com o do povo. O que torna Isaías tão único? Ele não tinha coroa, nem ouro, nem soldados atrás dele, mas tinha algo maior, um chamado de Deus. Desde o começo, como diz em Isaías capítulo 1, versículo 1, ele foi escolhido para ser a voz que gritaria a verdade num tempo de incerteza. O nome dele, Salvação de Yahvé, era quase uma promessa do que ele ia fazer. Mostrar que Deus salva, que ele perdoa, mas também que ele pede justiça e não deixa o erro passar batido. E essa missão começou a tomar forma num dia especial, lá no templo, quando Isaías teve um encontro com Deus que virou tudo de cabeça para baixo. Quer saber como foi? Então segura firme, porque é agora que a história fica ainda mais intensa. Isaías já estava vivendo nesse mundo agitado de Judá, sentindo o peso de um povo que se afastava de Deus. Mas um dia, tudo mudou. Estamos falando de um momento que aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Um rei poderoso que trouxe prosperidade, mas que deixou o trono num clima de incerteza. A Bíblia conta isso em Isaías capítulo 6, versículo 1.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Imagina a cena: Jerusalém está de luto, o povo preocupado com o futuro, e Isaías vai ao templo, talvez para orar ou buscar uma resposta. De repente, ele não vê só paredes e altares, ele vê Deus. Pensa comigo. Isaías está lá, no lugar mais sagrado da cidade, e o chão parece tremer. Ele olha para cima e vê o Senhor num trono gigante, tão alto que faz qualquer rei parecer pequeno. A roupa de Deus é tão longa que enche o templo inteiro, como um manto que cobre tudo. E ao redor, anjos chamados serafins, com asas brilhantes, voando e gritando com vozes que sacodem as paredes. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, está escrito: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É como se o ar ficasse pesado com essa palavra: Santo. Isaías nunca tinha visto nada assim. Ninguém tinha. Mas aí vem o choque. Diante dessa visão tão perfeita, Isaías não se sente grande, ele se sente pequeno, ele percebe que não é digno de estar ali. Em Isaías capítulo 6, versículo 5, ele diz: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele olha para si mesmo e vê seus erros, suas palavras erradas, e pensa no povo de Judá, que também vivia longe do que Deus queria. É um momento de medo, mas também de verdade. Só que Deus não deixa ele afundar nesse desespero. Um dos serafins pega uma brasa viva do altar. Imagina o brilho, o calor, e toca a boca de Isaías. Em Isaías capítulo 6, versículo 7, o anjo fala: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. De repente, ele está limpo, pronto para algo novo. Aí vem o chamado. Deus pergunta, em Isaías capítulo 6, versículo 8: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O templo ainda ecoa com a glória divina. E Isaías, que há pouco tremia, agora levanta a voz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não hesita. É como se todo o medo virasse coragem. Esse momento não é só uma visão. É o dia em que Isaías se torna o profeta de Deus de verdade, pronto para falar o que o povo precisa ouvir, mesmo que seja difícil. E ele vai precisar dessa força, porque os anos que vêm pela frente, com reis como Jotão e Acás, vão testar essa missão até o limite. Quer saber como ele enfrentou isso? Então vem comigo, porque a história está só começando a esquentar. Gostou dessa história? Deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos transformadores. Isaías saiu daquele encontro no templo com fogo no coração e uma missão nas mãos. Ele não era mais só um homem de Jerusalém. Era o profeta de Deus, pronto para enfrentar o que viesse. E o que veio foram anos intensos, com reis que mudaram o rumo de Judá. Alguns para melhor, outros para pior. Vamos conhecer essa jornada, que começa com Jotão e explode com Acás. Primeiro, Jotão, filho de Uzias, sobe ao trono. Ele era um rei decente. Manteve as coisas mais ou menos em ordem, herdando um Judá que ainda tinha paz e um pouco de riqueza. Isaías já estava por aí, falando alto as mensagens de Deus. Em Isaías capítulo 1, versículo 1, ele é apresentado como profeta nesses dias, e nos capítulos 1 a 5, ele não segurava a língua. Chamava o povo para voltar para Deus, para parar com a injustiça e a idolatria. Ele dizia coisas como: chega de tratar os pobres mal, chega de adorar estátuas inúteis. Era um alerta claro. Deus quer fidelidade, não fingimento. Jotão ouvia, talvez até pedisse conselhos, mas o povo nem sempre seguia. Aí o trono passa para Acás, e tudo vira um furacão. Acás não tinha a firmeza do pai.
Ele assumiu num tempo em que Judá tremia com ameaças. Em Isaías capítulo 7, versículo 1, a Bíblia conta: nos dias de Acás, filho de Jotão, subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, rei de Israel, contra Jerusalém. Esses dois reis se juntaram para atacar, querendo derrubar Acás e colocar um fantoche no lugar. Imagina o pânico. Jerusalém cercada, o povo com medo, e Acás sem saber o que fazer. Isaías entra em cena, trazendo uma palavra de Deus. Em Isaías capítulo 7, versículo 4, ele diz para o rei: não temas, nem se desanime o teu coração. Deus prometia proteção, mas Acás precisava confiar. Só que Acás não confiou. Em vez de ouvir Isaías, ele correu para os braços do Império Assírio, um reino gigante e perigoso. Pagou um monte de ouro e prata para o rei Tiglat-Pileser para vir ajudar. Parecia esperto, mas foi um desastre. A Assíria veio, sim, mas não como amiga. Virou um chefe cruel, cobrando mais e mais de Judá. Isaías ficou furioso. Ele avisou Acás: confie em Deus, não em alianças com quem não liga para você. Mas Acás ignorou, e o povo pagou o preço, caindo num buraco de problemas. Mesmo assim, Isaías não desistiu. Ele continuava falando, denunciando o erro e apontando o caminho de volta. Nos capítulos 1 a 5, ele gritava contra a corrupção, a ganância e os ídolos falsos que enchiam Judá. Era como se ele visse o futuro, um julgamento vindo por causa da teimosia do povo. Mas também havia esperança nas palavras dele, uma promessa de que Deus ainda podia perdoar quem mudasse de coração. E essa esperança ia crescer ainda mais, porque logo viriam profecias incríveis sobre um Salvador. Um like faz toda a diferença. Curta, comente e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Isaías já tinha enfrentado reis teimosos como Acás, visto Judá balançar entre esperança e caos, e carregava no peito uma missão que não parava de crescer. Mesmo com o povo ignorando os avisos, ele não jogou a toalha. Pelo contrário, foi aí que suas palavras começaram a brilhar com promessas que atravessariam séculos. Estamos falando de profecias tão grandes que mudariam o mundo. E eu vou te contar tudo, passo a passo. Vamos voltar para aquele tempo sombrio do reinado de Acás. Judá estava acuado, com a Síria e Israel batendo a porta e a Assíria mostrando os dentes. Acás tinha escolhido o caminho errado, confiando em alianças humanas em vez de Deus. Mas Isaías, firme como uma rocha, trouxe uma mensagem que ia além do medo. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele declara: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Pensa nisso. Num momento de crise, Isaías olha para o futuro e diz que Deus não ia abandonar o povo. Ele ia estar com eles, de um jeito que ninguém imaginava. Um bebê nascido de uma virgem seria o sinal de que a salvação vinha vindo. E não para por aí. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, ele vai ainda mais fundo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso é um anúncio de tirar o fôlego. Isaías está falando de alguém que não seria só um rei comum, mas um Salvador poderoso, trazendo paz eterna. Ele viu um dia em que a escuridão de Judá, as guerras, a injustiça, o abandono de Deus, seria trocada por luz. Esse menino seria o Messias, aquele que consertaria o que estava quebrado e seu reinado nunca teria fim. Era uma promessa que dava arrepios, um raio de esperança no meio da tempestade. Mas Isaías não ficou só nas palavras bonitas. Ele continuava de olho no presente, e o que via o deixava preocupado. Nos capítulos 1 a 5, ele descreve Judá como uma terra doente,
líderes corruptos explorando os pobres, pessoas adorando ídolos falsos, festas cheias de hipocrisia enquanto os necessitados eram esquecidos. Ele gritava: "Vocês estão indo para o caminho errado." Em Isaías capítulo 1, versículo 17, ele manda o recado direto: "Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor." Era um chamado para mudar, para voltar para Deus, porque o julgamento estava chegando se nada mudasse. Ele avisava: Deus ama vocês, mas não vai fingir que está tudo bem enquanto vocês pisam no que é certo. Mesmo assim, havia esperança. Isaías equilibrava os avisos duros com promessas de perdão. Ele dizia que, se o povo se arrependesse de coração, Deus os receberia de braços abertos. E aquelas profecias sobre o Messias eram o coração da mensagem dele, uma luz no fim do túnel. Enquanto Acaz afundava Judá em escolhas ruins, Isaías plantava sementes de fé no futuro. Um futuro que os cristãos, anos depois, diriam que se cumpriu em Jesus. Mas essa história de redenção ainda ia enfrentar muitos testes. Especialmente quando Ezequias, o próximo rei, entrasse em cena com seus próprios desafios. Quer saber como isso se desenrola? Então me acompanha, porque o palco está pronto para um novo ato dessa saga incrível. Isaías já tinha profetizado um Messias, dado avisos duros e promessas de esperança. Mas agora, o cenário muda com Ezequias, filho de Acaz, subindo ao trono. Diferente do pai, Ezequias queria acertar o passo com Deus. Ele assumiu um Judá machucado pelas escolhas ruins de Acaz, mas decidiu limpar a bagunça. Derrubou os altares de ídolos, abriu as portas do templo e chamou o povo para voltar para Deus. Isaías estava ao lado dele, como um conselheiro fiel, trazendo as palavras do Senhor num tempo de reconstrução. Mas a paz não durou muito. O Império Assírio, aquele gigante que Acaz tinha chamado, agora era uma ameaça mortal. Senaqueribe, o novo rei assírio, queria engolir Judá inteira. Em Isaías capítulo 36, versículo 1, a Bíblia diz: No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele marchou com um exército que parecia invencível, cercando Jerusalém e mandando mensagens assustadoras: rendam-se ou serão destruídos. Ezequias ficou apavorado. Em 2 Reis capítulo 19, versículo 1, ele rasga as roupas, vai ao templo e ora: Senhor, nos salva. E adivinha quem aparece? Isaías, com uma palavra de Deus. Em Isaías capítulo 37, versículo 6, ele diz: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Isaías prometeu que Deus ia agir, que Senaqueribe não venceria. E então, numa noite que ficou na história, aconteceu o impossível. Em 2 Reis capítulo 19, versículo 35, está escrito: Naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. De manhã, o exército assírio era só silêncio e corpos. Deus tinha salvo Jerusalém. Ezequias e o povo explodiram em alívio e gratidão, vendo o poder do Senhor com os próprios olhos. Isaías continuou guiando Ezequias depois disso. Ele trouxe mensagens de consolo, mas também lembrou que a fidelidade precisava durar. Em Isaías capítulo 39, ele avisa Ezequias sobre um erro: mostrar os tesouros de Judá a visitantes da Babilônia. Isso plantou sementes de problemas futuros, mas por enquanto, Ezequias reinava com fé. Só que a história de Isaías não termina aí. Anos depois, com Manassés, filho de Ezequias, tudo escureceu. Manassés trouxe de volta os ídolos, perseguiu os fiéis e a tradição diz que Isaías enfrentou o pior. Ele pode ter sido morto, talvez cerrado ao meio, por não calar a verdade. A Bíblia não confirma isso, mas seu legado ficou vivo. Mesmo com o fim trágico, as palavras de Isaías atravessaram o tempo. Ele falou de justiça, de arrependimento e do Messias que traria redenção, promessas que ecoam até hoje.
De Jerusalém sitiada ou a igrejas mundo afora, Isaías nos lembra que Deus está no controle, mesmo nos dias mais sombrios. E assim, entre reis, visões e milagres, a voz dele ainda ressoa, chamando cada um de nós para ouvir e acreditar.